campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Os Mensageiros, A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que tem acompanhado os nossos trabalhos. Hoje leremos, o capítulo 37 e o 38, mas antes vamos lembrar um trechinho do 35 e 36. O 35, culto doméstico, Um culto no lar, muito lindo esse trabalho, do Evangelho no lar, reunido a família, ler uma notícia de suicídio, depois oraram por essa moça, Muito interessante esse trabalho. Abriram um Novo Testamento e ali, saiu a lição, tudo amparada pelo pai de família, desencarnado, é o mentor da casa. Muito lindo o trabalho. E o 36, o título é Mãe e Filhos. Muito lindo o exemplo da Dona Isabel na educação dos filhos, dando limites, Que Dona Isabel, o único filho, rapaz, homem, é meio rebelde, inclusive quer alugar o salão onde há os encontros espirituais para uma pessoa que tem casa de móveis. E ela foi radical, não. E ele disse, se eu insistir, serás punido. Então veja que coisa bem linda, Ela falou calma, tranquila, trazendo aquilo ali. É um verdadeiro lar evangelizado, Tanto que é uma âncora, É uma oficina do nosso lar, esse lar muito lindo. Então vamos lá. O 37 no santuário doméstico. Terminando o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Olha que coisa bem abençoada. A bênção do lar, que é a primeira célula da sociedade. É a primeira escola de cada ser humano que chega no planeta, é o seu lar, Muito linda essa questão aqui do Aniceto. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica. É verdade, bem-aventurados aqueles que evitam conflito, Que procuram se dar no melhor possível, que toda a família tem os seus desafetos, tem os seus desencontros, mas nós temos que ter paz e tranquilidade para irradiar, coisas boas e sentir a paz doméstica, bem como está falando aqui, porque tem que haver, paz dentro do nosso lar. Muito interessante, vamos continuar. Exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como essa, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram nesse santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Olha que coisa bem abençoada, A força espiritual daquele lar não penetra a treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento.
Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente colhia um cravo perfumado, num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurgecia. Quase de súbito, a senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostastes a mamãe. Aniceto, sorrindo, com bondoso, explicou discretamente. Essa é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente, curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Essas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares, todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Que coisa linda no sono, né? A pessoa tem que estar preparada, né? Fazer aquela prece fervorosa e se entregar para os mentores, né? E é bem interessante essa questão do sono, né? Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviço geral, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, esclareceu Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar o caráter divino, com virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Olha o peso da pressão, impressionante, né? E a gente às vezes registra quando está muito forte a pressão do ar, parece que sufoca, né? Tá aí, é o peso, né? Todavia é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. As entidades não sentem, né? Principalmente na condição deles. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constitui. Bem interessante essa explicação, né, meus irmãos? A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombras, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitos tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocava assombro. Muitos pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadiu o coração. Calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou.
Não temam, disse, sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum. Distante do lar, buscam de preferência as casas de diversão noturnas, onde a ociosidade encontra a válvula nas dissipações. Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade e características. Interessante, né? E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observe como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam o choque de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Como a gente precisa orar, né, no nosso lar, fazer o Evangelho, porque aí a claridade é permanente, né? Daí a momentos penetramos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente. Não obstante a adorável singeleza de sua presença, sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meu amigo, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para essa noite. Deixo-lhe as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa, aproveite o repouso corporal, deixe os meninos conosco, vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura dessa mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Lindo mesmo o exemplo de Isabel, né? A dedicação pela doutrina, né? Pelo trabalho espiritual, a educação moral dela, né? Tudo colaborou para esse crescimento, né? E a confiança, e a fé e a oração, né, meus amados? Exemplo muito abençoado para todos. Vamos agora para o capítulo 38, que tem o nome Atividade Plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual.
na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Acentuei minhas observações verificando, Algumas se mantinham em pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande capacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza, sempre cuidadoso. Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem obteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto a nós, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Por isso que a gente esquece dos sonhos, Porque a gente não tem condição de reter. Aqui está bem clara essa explicação, Todo o trabalho que a gente pode concretizar na espiritualidade durante o sono, não registramos. Pela nossa condição ainda tão forte, como disse aqui, as leis dominantes da crosta. Exatamente, Muito interessante essa lição aqui, Vamos lá. Vejo aquela senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos fortes e tranquilos, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. E é víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. É vencido o espantalho em lugar de serpente. Teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Lindo, A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Essa irmã se lembrará de tudo. Ao despertar no corpo físico, perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior,
e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma antecedência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram neles também restritas. O fenômeno, pois, é mais de uma união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar, acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Pelo menos ela vai ter essa visão, né, bem nítida e vai se sentir mais encorajada, né? Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Precisará ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Prosseguiu Aniceto explicando. Desculpe. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão do pensamento positivo. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir ao coração sofredor. Compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Que lindo, né? É verdade isso aqui, né? A lição foi profundamente significativa para mim. Começava a adquirir novas noções de intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais? Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame de teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pela
pelo grande cientista as tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu, benévolo, e falou: não haja dúvidas quanto isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-se o Senhor de cair novamente. Que grande lição do sono e dos sonhos, hein? Maravilha! Cada capítulo que a gente lê fica deslumbrado. Essa lição do sonho, do sono principalmente, né? Que coisa bem abençoada, né? Então ficamos aqui, meus amados, nessa lição linda desse capítulo. Continue acessando o nosso canal, olhando os nossos trabalhos maravilhosos, assistindo os nossos trabalhos, dando uma curtida em todos os trabalhos que assistem. E que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site